Oi, boa tarde. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 24 de abril de 2025. Tema: Não deixe ensoberbecer-se. Baseado em 2 Crônicas, capítulo 26, 16 e o versículo 21, que diz assim: Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. A gente muitas vezes começa alguma coisa e de início parece muito bem, mas por muitas vezes, muitas pessoas, inclusive grandes homens que têm grandes ministérios, hoje já não está no mesmo caminho. Se desviou da verdade há muito tempo. E o pior, que não percebe. E paga um preço altíssimo por isso, porque se deixou ensoberbecer-se o seu coração. E a palavra de Deus diz que a glória dele, ele não dá a outra. E por isso a gente vê essas coisas. Aqui a gente está vendo nesse versículo, onde o rei Uzias, ele começou muito bem. Se você for observar, lá no capítulo 26, no início, diz que todo o povo tomou o rei Uzias, né, que era filho de Amazias, e colocou no trono. E a princípio diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para dar certo. Até que ele deixou o orgulho entrar no seu coração. A soberba entrar no seu coração. E a partir daí, ele começou a fazer tudo errado. Olha o que diz aqui no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Então tem muita gente que ele se acha o tal, ele acha que agora já não mais precisa de ninguém. E que ele pode fazer tudo por conta própria. E quando isso acontece, é um grande problema, porque em Daniel, capítulo 4, no versículo 30, 31 e 33, diz assim: Falou o rei, dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando saiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado para agir de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos temer sempre a Deus e deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não fazermos nada por conta própria, achando que é a força do nosso braço que pode vencer. Como eu citei, Deus diz que a glória dele a outrem ele não dá de hipótese alguma. Então, ele mesmo disse para a gente dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, precisamos agir com cuidado, com cautela, né? Tem homens aí que começou até falando a verdade, trilhando no caminho certo, mas hoje se desviou dos seus caminhos e agora faz aquilo que os seus olhos acham corretos, sem sequer consultar a Deus se aquilo está certo ou se está errado. E por isso, muitos desses homens hoje simplesmente dizem, mas as suas palavras, não mais a palavra de Deus. Por quê? Porque se desviaram
e fazem tudo por conta própria. Então isso é terrível para os nossos dias. O apóstolo Paulo diz que para que ele não se exaltasse, né, pela excelência das revelações que lhe foi dada, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, a fim de não se exaltar. Então, o apóstolo Paulo também passou por isso, né? E a gente deve agradecer a Deus, né, quando ele, por algum motivo, ele nos segurar para que nós possamos voar tão alto que venhamos nos ensoberbecer, nos orgulhar. Louvado seja o Senhor, que ainda assim é um Deus misericordioso e tem misericórdia de nós para que isso não aconteça. Que assim seja. Eu quero pedir para você refletir nesse vídeo, né, para você compartilhar, se inscrever e siga-me para que haja um engajamento, né, que chegue a muitas pessoas. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Deus, não deixe, Pai querido, nosso coração sem ensoberbecer. Deus, que nós possamos atuar de acordo com a tua vontade. Senhor, cuida de nós para que sejamos sempre guiados pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que oro e agradeço. Amém.